Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo, Reconstrução. Hoje recebendo Vicente Halber, engenheiro, ex-diretor do Departamento Municipal de Águas e Esgotos e do DEP aqui de Porto Alegre também. E Nancy Benini Juno, engenheira e conselheira do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos ao nosso Rio Grande que dá certo. Vou começar pela conselheira do nosso SENGRS, né? O Sindicato dos Engenheiros, tá? Justamente porque esse programa mudou o viés a partir da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul para Rio Grande que dá certo, Reconstrução. Né? E temos dois engenheiros de destaque hoje aqui no programa. Vou começar pela conselheira do SENG, justamente de que forma a gente pode projetar um Rio Grande a partir de agora. Precisaremos aí de uns 100 números de canteiros de obras e isso passa por engenharia pesada, né? Primeiro, gostaria de agradecer o convite feito ao Sindicato dos Engenheiros. Estou representando aqui a diretoria. A primeira coisa é a nossa solidariedade com tudo que está acontecendo, né? Aconteceu e está acontecendo. Nós colocamos o edifício sede com 5 andares à disposição para receber o que a população precisa. Com certeza, a engenharia é importante, fundamental. E gostaria de inicialmente colocar uma coisa que é sabido por todos: prevenir é melhor que remediar. Nós estamos aí vendo, não é só na questão da saúde, que se diz vamos fazer exames para que a doença não se instale. E nas cidades é a mesma coisa, no meio ambiente é a mesma coisa. Então a gente precisa salientar que nós estamos sim vivendo mudanças climáticas. É inegável, não dá mais para esperar para que a gente se adapte às mudanças climáticas. Elas são decorrência da natureza, mas muito aceleradas pela atividade do homem. E aí é que entra, acho que é importante a gente fazer essa análise para entender, inclusive, o que aconteceu e o que a gente deve fazer. Né? Nós desmatamos massas ciliares, desmatamos encostas, então, além da inundação, teve o escorregamento de encostas, né? Nós temos áreas declivosas, nós temos vales. A ocupação urbana se deu em áreas onde não poderia se dar. Áreas ribeirinhas, muitas vezes empreendimentos aprovados pelos governos, e muitas vezes áreas ocupadas por população de baixa renda, que acaba sendo a mais atingida. Então, é importante a elaboração, revisão e implantação dos planos diretores municipais, dos planos regionais, que indicam onde se pode ocupar, onde era crítica, onde não. Vivenciei muito tempo aprovando loteamentos e não aprovando, mas estão lá. Eldorado do Sul foi negado tecnicamente e hoje está embaixo d'água. Só para dar um exemplo, mas isso aconteceu muito. A questão das bacias hidrográficas, né? O Estado tem o primeiro sistema estadual de bacias hidrográficas do país e não foi implantado. Foi de 94, nós estamos em 2024 e não foram instaladas as agências de bacia, a cobrança pelo uso da água e os comitês estão fragilizados. E o que é? O comitê de bacia é o parlamento das águas, onde são tomadas as decisões de obras a ser implantadas, de áreas a ser revegetadas, sistemas de saneamento a ser implantados. Então, esse é um conjunto, fora outras questões que o meu colega Vicente vai abordar, que é a questão da manutenção e operação dos sistemas de proteção contra inundações. Mas eu ressalto que o planejamento é fundamental, ele foi aos poucos sendo esvaziado no Estado. Os municípios também acham que fazer plano diretor é só indicar onde tem que construir. Mas a questão ambiental, ela repercute diretamente na questão social, na população como um todo, né? Faltam sistemas de alerta, não adianta só dizer vai chover o quanto, aonde, o que eu faço, para onde eu vou, uma série de coisas. Então, acho que tem que haver uma revisão geral para que isso não volte a ocorrer. Nós vamos levar muito tempo para reconstruir o Estado. Voltando a dizer, o sindicato está
se organizando como uma força de trabalho. Nós temos o Senge Solidário, Sim. que são engenheiros voluntários, predispostos a elaborar laudos, projetos de comunidades, né, e de organizações sociais. Vicente Halber foi diretor do DEP, da Refap, da CE, tem um amplo histórico, conhece o sistema de um tempo em que nosso maior problema em Porto Alegre era a Avenida Goethe e a Padre Cacique. E muito participei de coletivas, algumas bem acaloradas com ele. Hoje assina um documento com outros 47 engenheiros, justamente apontando o que deveria ter sido feito no nosso sistema de concessões. Também autor de bibliografias como Prevenir é o Melhor Remédio. Seja bem-vindo aqui ao nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado, Osiris. Bem, agora é hora da reconstrução do Rio Grande e este Rio Grande tem que dar certo e dará certo. Eu acho que podemos aprender a lição. Quando você tem um problema, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um diagnóstico correto desse problema. Você vai com uma doença para o médico, um bom médico, a primeira coisa faz um bom diagnóstico. Aí ele começa a trabalhar em cima desse diagnóstico. E neste caso, nós temos dois planos. Nós temos, digamos, o plano planetário, o plano internacional, em que a cada ano os países se reúnem na tal de COP, né? Em que, na verdade, se a gente lê aquelas resoluções lá, elas são muito boas. Só que elas não baixam, elas não vêm para cá. E o Brasil será sede de mais uma COP também, né? Sim, o Brasil é um dos principais signatários, um dos principais proponentes e signatários. Só que ela tem que baixar. E onde se resolvem as coisas? Se resolvem fundamentalmente nos municípios, é onde a gente mora, onde as coisas acontecem. Então, nós vamos depois fazer algumas sugestões importantes para os municípios. Permita só falar um pouco desse plano. Bom, aí, por que aconteceu agora? Primeiro, a natureza nos deu um forte aviso no ano passado e continua nos dando um aviso mais forte ainda. O que a natureza está nos dizendo? Olha aqui, seus humanos, ou vocês me ajudam a me recuperar, ou eu não seguro mais a peteca desse mundão. Isso que a natureza está nos dizendo. A nível local, regional, nós estamos vendo agora porque temos tanta fragilidade de fazer a prevenção e os cuidados. Em Porto Alegre tem o maior e melhor sistema de proteção contra inundações. De tantas vezes eu tenho que explicar, o que é o Muro da Mauá, o que é o sistema. Eu redigi esse livrinho em 92, ele está à disposição para quem quiser, gratuitamente. E aqui nós explicamos o sistema que foi construído em Porto Alegre, que é robusto, foi feito por engenheiros alemães para um tempo de recorrência de 100 anos, ou seja, prevê-se a possibilidade de ocorrer um novo evento como de 41, em 100 anos, ou mais, ou menos, não se venceu os 100 anos ainda. Portanto, esse nosso sistema é seguro, é atual, robusto, é fácil de operar e é fácil de manter também. Detalhe, como em tudo na vida, tem que fazer manutenção. Tu podes ter o melhor equipamento do mundo, o melhor carro do mundo. Se você não cuidar da manutenção, ele vai te falhar. Até atualizações, né? Não, é que quando você faz a manutenção, você verifica o que você tem que atualizar naquele momento. Isso faz parte de uma boa manutenção. O que aconteceu no ano passado, em setembro? As comportas tiveram que ser fechadas. Em novembro, novamente. Sacos de areia. Não, ali se viu. Não, o saco de areia é inevitável. Só tem que cuidar para usar areia, o saco bem feito. Não pode ser um saco de plástico onde a água não penetra. A água tem que penetrar e tu mistura ela com um pouco de cimento. Para ela criar um bloqueio para a água não passar. Em Canoas foi feito isso. Exato.
quem faz direitinho funciona. O saco de areia, seja a comporta mais moderna, deixa sacos de areia pronto, porque não é praticamente impossível você fazer uma vedação perfeita, entende? Então o saco de areia é necessário, tá? Mas não é esse o problema. O problema é que as comportas estão tortas, as borrachas estão corroídas, etc. Isto foi verificado em setembro, em novembro, se viu também os problemas nas casas de bombas, porque esse sistema é um conjunto de diques, um muro, e ele é apoiado hoje por 23 casas de bombas. Elas também têm comportas. É por ali que entrou muita água. As pessoas diziam, está voltando muita água pelos bueiros. Claro, o Guaíba estava pressionando o retorno dessas águas. Deixa eu só concluir isso. Então, já não vem se fazendo a manutenção corriqueira, tanto do sistema de drenagem como do sistema de proteção contra inundações, mas naqueles dois eventos se viu o que era urgente fazer. Tinha recursos, tinha diagnóstico, lamentavelmente não foi feito. Está aí o que aconteceu. Nos outros municípios não tem, por exemplo, Canoas, São Leopoldo, outros municípios, não tem sistemas tão robustos. O que nós já, olhando agora aqui para frente, já a primeira medida. Então, nós temos que fazer uma avaliação, aliás, na Metroplan já tem um plano estudado para isso, não só para de aperfeiçoamento de Porto Alegre, mas da região metropolitana como um todo. De repente se faz medidas, obras que cubram a região toda, e aí nós teremos... Vamos avançar sobre isso depois do intervalo, vamos falar um pouquinho de Canoas e São Leopoldo também, que tem apenas os diques, né? A gente está com o Rio Grande que dá certo reconstrução, recebendo os engenheiros Nancy Júnior e o ex-diretor do DEP, o engenheiro Vicente Halbert. Fazemos um breve intervalo, você fica conosco e nós já voltamos. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Vicente Halbert, engenheiro, ex-diretor do DEP, Departamento de Esgotos Pluviais, do DEMAI aqui de Porto Alegre, e Nancy Benini Júnior, engenheira e conselheira do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, né? DEP na realidade, DEMAI não, né? Conselheira, como que a engenharia tem que trabalhar essas questões? O problema do clima é no mundo inteiro. Agora nos afetou diretamente, mas já bateu no meio do deserto lá em Doha, já bateu nos tornados nos Estados Unidos. A tendência é isso vir se acumulando, o espaçamento diminuir. A engenharia não tem que ter um novo olhar para isso tudo também? Com certeza. A engenharia tem que ter esse olhar com a visão não só construtiva, mas a visão ambiental e agora, como se diz, de reconstrução. Né? A nossa infraestrutura e foi... com segurança. Com segurança. Foi totalmente a questão da mobilidade, né? As estradas estão com problemas, as pontes, tem muito a ver com a engenharia e, sem dúvida, os engenheiros terão que botar a mão na massa para reconstruir. A questão dos sistemas de proteção contra cheias, como foi bem colocado, né, nós temos sim que monitorar, operar, manter e complementar os sistemas que estão incompletos. Tem alguns sistemas incompletos na região metropolitana e também nas cidades do interior. A gente vai se deparar com um problema gravíssimo, que é o problema habitacional. Áreas que não poderão receber de volta os moradores, por continuarem sendo áreas de risco. Isso não se resolve de um dia para o outro. Então, nós temos que estudar onde as pessoas podem retornar, onde não podem. E aí, a questão da valorização da técnica, da ciência, é fundamental. Né? Os engenheiros e outros profissionais, geólogos, arquitetos, enfim, geógrafos, têm plenas condições de montar um plano de ação, eu diria um programa com vários projetos, várias linhas que tem que se complementar e integrar, sem o qual a gente não vai adiante. Olhar só setorizadamente, nós não vamos ter bons resultados. Então, a questão de programas de educação ambiental também estão faltando. A gente já teve um programa do DEP, Riacho Não É Valão.
Isso, né? eu lembro. E a questão da coleta de lixo, a gente vê que também a disposição inadequada de resíduos também contribuiu para piorar a situação. E, então, entendemos que é um panorama amplo, né? É, como se diz, é de reconstrução com um olhar, né, para mudanças climáticas e para a questão socio-urbanística. Sim. Engenheiro Robert, como é que a gente consegue olhar para a região metropolitana? Canoas foi devastada na Matias Velho, praticamente não existe, é lodo, né? Ali o dique rompeu, mesmo com 60 mil sacos colocados de areia com cimento, mas se retardou a ponto de se retirar a população. São Leopoldo, a água veio no centro também não se aguentou a estrutura que tinha lá. Como olhar para essa região metropolitana de forma integrada com Porto Alegre? Arroio não é valão, é o nome do nosso programa. A gente não enterrava só muito concreto. Cano. Cano, galerias. A gente também ia para as comunidades, para as escolas, explicar que a entrega do lixo é rodoviária, não via pluvial, via os arroios, não podia sujar o arroio. Por quê? Você entope o arroio, a água não anda. Simples. E além de contaminar. Osíris, assim, quando eu vou fazer uma comparação meio dura, quando você tem uma guerra, durante a guerra, tem setores da economia que ganham muito. Por exemplo, a indústria armamentista... De alimentação também. Tem que alimentar as tropas. De armamentos. E depois da guerra, entra a engenharia para reconstruir. Só que agora também tem que entrar a engenharia e outros setores, e eu quero propor que isso seja feito de forma sustentável, que a gente olhe para a natureza, respeite a natureza. E te digo mais, nós podemos fazer planos, produções na agricultura, na indústria, e ela não será menos eficiente, ela será mais eficiente. E os programas que nós vamos aplicar nas cidades poderão trazer mais qualidade de vida para a população. Portanto, trabalhar de forma sustentável, respeitando a natureza, não é menos ineficiente, não é mais caro. É ao contrário, você ganha economicamente. E o que economicamente nós estamos vendo que tem que ser feito imediatamente? No caso da região metropolitana, Canoas e São Leopoldo, os outros municípios, eu sei que tem alguma coisa também, tem que revisar os planos, os sistemas de proteção que tem lá. O de Porto Alegre, ele é amplo, forte, não tem problema que seja ampliado. Por exemplo, ele vai até o Morro da Assunção, a parte Ipanema, extremo sul, ele não alcança, pode ser ampliado. Só que no Assunção, o rio também saiu da caixa. Ali não tem dique, né? Não, na Assunção. Depois da Assunção. Depois da Assunção. Sim, em Assunção. Eu moro no Cristal, onde é o fim. É o fim. Ali. É o fim do sistema. Então, primeira coisa que nós temos que fazer, com um olho na natureza e fazendo as coisas bem feitas, que não são mais caras e podem ser bem feitas. Primeiro, vamos revisar os nossos sistemas de proteção, consertar o que já devia ter sido consertado lá, isso é a primeira coisa. Ao mesmo tempo, tem que recuperar as estradas. Eu estou entendendo assim, o motor da economia no próximo período, inevitavelmente, vai ser a reconstrução do Estado. Engenharia. A engenharia, e não só a engenharia, mas a indústria, a economia como um todo, com muita participação da engenharia. Então, vamos ter que ver a reconstrução das estradas. Energia elétrica, nós temos disponibilidade, nós precisamos de um serviço melhor. Falando em energia, os derivados de petróleo temos à vontade, né? Então, eu estou falando daqueles requisitos que são necessários a qualquer desenvolvimento e a qualquer qualidade de vida da população. Energia, tem que melhorar a energia elétrica. Estradas, transporte, temos que recompor. Eu estou falando tudo isso de construção, tudo isso vai gerar, vai mover a economia.
Aí, imediatamente, também temos que ir para a construção de moradias, Cidades vão precisar ser realocadas, que é o caso de Roca Salles, Mussum e Arroio do Meio. Aí todos os que se foram retirados de suas casas, todos eles, se não todos, a ampla maioria, eu participei como diretor do DEMAP de vários reassentamentos em Porto Alegre, em que nós eliminamos as chamadas áreas de risco e transformamos em áreas verdes. Ninguém quer sair de lá. Eu sei que nós fazíamos 20, 30 reuniões. Mas agora eles estavam reconstruindo, engenheiro, levaram a tempestade em setembro e agora estavam reconstruindo quando veio esta tragédia. Exatamente. Acho que boa parte, para aquele local, não vão querer voltar. Não, nós temos que convencer as pessoas. Não adianta chamar a polícia e levar a força. Nós temos que convencer as pessoas. É menos caro, Osíris, é menos caro você reassentar as pessoas em áreas seguras do que colocar em áreas de risco de novo. Daqui a não sei quanto tempo a gente vai retirar de novo e vai retirando e retirando. E quanto se gasta com isso? E quantas vidas se perdem? E quantas vidas se perdem, né? Então, eu acho que tem a questão das estradas. Eu acho que o outro elemento que eu queria recolocar... Engenheiro, preciso fazer o intervalo, em seguida a gente volta, tá? Esse é o Rio Grande que dá certo reconstrução, apontando um pouco para o futuro, em cima de todas as mudanças climáticas que estamos vivenciando no mundo e sobre o desafio gigantesco de reconstruir boa parte de 5 regiões do estado, simplesmente atingidas pela maior intempérie climática, o maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul. Fazemos um breve intervalo, retornamos em instantes, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo reconstrução. Hoje recebendo Vicente Halber, engenheiro e ex-diretor do DEP, o Departamento de Esgotos Pluviais, que já não existe mais, aqui em Porto Alegre, foi incorporado pelo DEMAI. E Nancy Benini Júnior, conselheira do SENGRS, o nosso Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Engenheiro Nancy, o que é fundamental nesse momento para a reconstrução do Rio Grande? Penso que nós temos que olhar 3 horizontes. O de curto prazo, o emergencial, que é junto às populações atingidas, né? Deixá-las em segurança, vendo se vão ter condições de voltar, se vão para outro lugar, a médio prazo e a longo prazo, sempre com a perspectiva das mudanças climáticas. Precisamos e temos na mão um corpo técnico que conhece, então vamos valorizar a ciência e a técnica disponível no estado. Nós temos o melhor instituto de pesquisas hidráulicas no Rio Grande do Sul, universidades, o nosso sindicato à disposição. Temos que retomar o DEP. Porto Alegre foi pioneiro, o Vicente aqui, diretor, era exemplar o Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre. Se pergunta por que foi extinto. A questão da Metroplan, que tinha esse olhar para a região metropolitana, para as aglomerações urbanas, cuidando do planejamento urbano, regional e rural, que foi extinta. Então, assim, nós temos sim que reforçar essas instituições que dão base à população, que dão segurança à população, sem o que, por mais que o voluntariado, que a gente só tem a agradecer às pessoas que estão fazendo de tudo, mas instituições públicas fortes são fundamentais. Eu acredito que esse é o olhar que nós temos que ter e não dá para começar depois de amanhã. Não deveria ter acontecido, era para ter iniciado na primeira cheia e então agora vamos efetivamente ouvir o que a ciência e a técnica têm a nos dizer. Engenheiro Robert, o que é fundamental para esse início de reconstrução do Rio Grande? Osíris, eu não discuto se o Estado tem que ser máximo ou mínimo. Eu digo que tem que ser o necessário. E o que aconteceu em Porto Alegre, eu acho que provou a necessidade de um DEP ou estrutura semelhante. Então, nós temos que agir com apoio estatal em todas as esferas e dinamizando a economia privada, a iniciativa privada.
Capitalismo moderno faz isso, aliás, há muito tempo. Capitalismo moderno avançado, veja os países do capitalismo avançado, eles fazem exatamente isso, né? Então, investir mais em saneamento, resolver os problemas do saneamento, incluindo drenagem e proteção contra cheias, que é meio que um filho bastardo. Ninguém quer assumir tocar isso, vê isso das prefeituras, se alguém quer tratar disso. Sim. Segundo, temos que recuperar as estradas. Terceiro, temos que melhorar o fornecimento de energia elétrica. Quarto, temos que construir casas em locais seguros. E assim toda a economia. Uma das partes que vai nos exigir muito trabalho, muitos investimentos daqui para frente, é a saúde. O que aconteceu com o mosquito da dengue? Será que ele está morto? Não. Não. Infelizmente ele vai voltar a picar depois que as águas água suja toda. Baixar. Então nós vamos ter que precisar de investimentos em saúde e dinamizar a nossa indústria, como já está sendo proposto pelo vice-presidente Alckmin, com vários programas e outras questões mais. Vamos nos reconstruir. Posso dar um exemplo? A Alemanha, depois da Segunda Guerra, estava arrasadíssima. Não era só os termos materiais, as pessoas estavam arrasadas. Autoestima. E ela, quem é a Alemanha hoje? Terceira economia do mundo. Num espaço do tamanho do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós vamos fazer igual ou melhor. Engenheiro Halbert, ex-diretor do DEP, engenheiro Nancy, conselheiro do nosso Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso Rio Grande que dá certo. Agradecemos. Obrigado. Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.